Shalom, meus amigos. Tisha B'Av está encerrado na Terra Santa de Israel. Mas esse período que começou em 17 de Tammuz e que se encerrou agora há poucas horas, foi um momento de introspecção no qual todo judeu teve a obrigação de pensar sobre a redenção. É disso que trata Tisha B'Av, da reconstrução do templo, da revelação do Mashiach. Eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas próprias reflexões, evidentemente que elas se inserem no espectro mais amplo da sabedoria judaica, porque afinal de contas, não basta nós esperarmos pela redenção, cada um de nós deve ser um agente catalisador dessa mudança. E aí eu me lembrei, para começar essa reflexão, do diário de Anne Frank. Todo mundo que teve a oportunidade de ler sabe que ela vai escrever uma série de perguntas lá, em 11 de abril de 1944, ela pergunta: quem tornou os judeus diferentes de outros povos? Quem nos permitiu sofrer tão terrivelmente até agora? Essas perguntas foram feitas nos anos 40, mas elas parecem mais atuais do que nunca. E Anne Frank responde, ela diz: Deus nos fez ser o que somos, e também será Deus que nos ressuscitará. Anne Frank, embora não fosse uma estudiosa da Torá, ela sabia da promessa da ressuscitação dos mortos, ela sabia das promessas inseridas na revelação messiânica. E ela diz ainda: nós judeus jamais poderíamos ser apenas judeus holandeses ou judeus ingleses, e eu acrescento judeus brasileiros. Nós somos sobretudo judeus, e a nossa pátria espiritual é Israel. Anne Frank entendeu uma poderosa lição do Talmud, embora ela não fosse uma estudiosa do Talmud. E que lição foi essa? Por que o Monte Sinai recebe esse nome? De onde veio o nome Sinai? E quando nós recorremos ao hebraico, nós vamos encontrar uma palavra que provavelmente é a raiz de Sinai, que é Siná, que significa ódio. E isso não parece fazer qualquer sentido. Como é possível que Deus tenha revelado a sua lei no monte que levasse o nome de ódio? Como é possível que Moshe Rabbeinu tenha descido do Monte Sinai com as lurotas, as tábuas da lei, trazendo a luz do Criador para o mundo, e ao mesmo tempo trazendo o ódio dos não-judeus contra o povo judeu? Essa pergunta é evidente. Por quê? Porque esse ódio desceu junto dos mundos celestiais, desceu junto com a revelação, não do Mashiach, mas a revelação de Hashem. Moshe trouxe a Torá, e a Torá indiscutivelmente revolucionou o mundo. Por quê? Porque ela imprimiu um novo estilo de vida, um novo padrão ético e moral. E vejam que quando nós aceitamos cumprir a Torá, mesmo sem entendermos o conteúdo das suas leis, nós não compreendíamos também que Deus havia nos pedido uma outra coisa, que nós tínhamos uma outra missão, que nós naquele momento em que recebíamos no Monte Sinai a Torá, ainda não sabíamos. Deus nos pediu para sermos a consciência moral do mundo. E é verdade que nem sempre nós somos bem-sucedidos nessa missão, pelos pecados e pelos erros que o nosso povo cometeu, mas mesmo não tendo sido bem-sucedidos o tempo todo, isso não impediu que nós atraíssemos para nós a ira, o ódio, a raiva de multidões. Nós somos odiados, sempre fomos. Somos perseguidos e fomos assassinados por sermos judeus. Não importa se judeus holandeses, israelenses, brasileiros ou ingleses. Hitler não odiava os judeus de esquerda ou de direita. Amã não queria matar alguns judeus. Ele queria a solução final, né, na antiga Pérsia. Portanto, nós, por sermos judeus, atraímos para nós todo esse ódio, toda essa raiva por aquilo que nós representamos. E quando o Holocausto acabou e nós contabilizamos 6 milhões de mortos, muitos judeus pensaram que nós teríamos uma pequena trégua de todo esse ódio, porque o mundo viu o
o que acontecia nos campos de concentração. Mas essa trégua durou só 3 anos. Em 1948, quando nós fundamos o Estado de Israel, muitas nações se uniram novamente contra nós. 2 décadas depois, em 1964, quando a OLP foi fundada, esse ódio ressurgiu e passou a ser verbalizado, não apenas por aqueles que, sob a consigna do nazismo, promoviam ódio antissemita, mas agora ele era disseminado. E o antissemitismo assumiu a forma de antisionismo. Agora é um novo nome, né? Daqueles que sempre nos odiaram. Por isso, eu me permito dizer, meus amigos, que os últimos 75 anos da história humana foram uma rotunda farsa. O mundo está retornando ao seu velho padrão, ao seu velho hábito. Que padrão e hábito são esses? De antissemitas na Europa, nos Estados Unidos, nós vimos na França, nós vimos nos Estados Unidos recentemente, nós temos assistido em toda parte o ódio contra o povo judeu se expressar abertamente. Como pode esse ódio persistir por 4.000 anos, geração após geração? Em Tisha B'Av, que acabou há poucas horas, nós nos sentamos no chão e nos perguntamos como é possível, geração após geração, que o nosso povo siga sendo odiado. E é por isso que nós temos a chance de ler o livro de Errar, que é o livro que nós perguntamos como é possível que a humanidade tenha descarregado contra nós todo o ódio que é possível descarregar. Como é possível que, com todo o progresso que a humanidade já atravessou, 1/4 da população mundial verbalize, sem nenhum tipo de medo, o seu antissemitismo, as suas visões antissemitas. E o que é pior, apoie o terrorismo contra a população civil de Israel, apoie o terrorismo contra nossas sinagogas nos Estados Unidos, apoie o terrorismo contra os judeus na França e no Brasil também. Como é possível que em pleno século XXI nada tenha se modificado? E a verdade é que talvez nós nunca encontremos a resposta a essa pergunta, porque afinal, qual é a origem do ódio? Não apenas o ódio contra o povo judeu, mas o ódio, o sentimento de ódio contra qualquer coisa. Mas se nós não somos capazes de responder e errar como esse ódio surge e se mantém ao longo da história, talvez nós devamos fazer uma outra pergunta, que não é errar, mas aí é cá. Aonde você está? Qual é a posição que você tem tido? Qual é a postura que você tem em relação ao antissemitismo? Se nós já compreendemos que ele não cessará, que ele não desaparecerá, aonde você está no mundo em que o antissemitismo recrudesce e o ódio contra os judeus se amplia a cada dia? Nós, judeus, orgulhosos e conscientes da nossa cultura e da nossa relação com o Criador, vamos nos manter vigilantes, vamos nos manter combatentes da luta antissemita. E eu estou aqui, e essa é uma das razões pelas quais o Pérolas da Sabedoria Judaica foi criada, para defender o povo judeu, mas para defender, sobretudo, a missão divina da Torá, que é trazer a Shem ao mundo. Eu uso preto e branco, essas são as cores da minha bandeira. A bandeira da Torá. Nós estamos aqui para defender a nossa missão. Se nós judeus, cada um de nós, como indivíduo, tem sido ao longo da história odiado, justamente por nós nos mantermos firmes como consciência moral de outras pessoas, o que dizer da existência de um Estado inteiro, como Israel? Quanto ódio ele gerou, tem gerado nesses 72 anos de existência. Porque se um judeu é a consciência moral, ou pelo menos deve ser a consciência moral de outras pessoas, Israel é a consciência moral do mundo. Mas eu não estou desanimado e nem quero transmitir a vocês um desânimo
mesmo reconhecendo que o antissemitismo é uma chaga que não vai cessar. Se nós não podemos responder errar, nós podemos responder a ECA. O antissemitismo não vai cessar. Se ama Israel, recuar. Nós devemos seguir adiante. E todos que estudam a Torá costumam guardar um pequeno livro de anotações, onde perguntas que jamais foram respondidas, mesmo por nenhum dos nossos sábios, para fazer uma Shia. Quando o Mashiach se revelar com todo o seu esplendor, nós vamos perguntar para ele se nós não aceitarmos nenhuma das respostas que nos foram oferecidas pelos nossos sábios ao longo dos séculos. Por que, geração após geração, o nosso povo continua sendo odiado, perseguido, assassinado? Agora, meus amigos, Shabeav acabou. Levantemos do chão. Encerremos agora o nosso luto e retornemos à nossa missão. E que missão é essa? A missão de curar o mundo, a missão de defender o nosso povo, a missão de amar os homens e, sobretudo, a missão de conquistar a redenção divina, meus amigos. Vai!